Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, vamos continuar lendo a mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia. Eu vou virar ali, amor, senão eu tenho que ficar falando alto e às vezes não precisa, né? Quando a gente que prega não se ouve, a gente começa a falar alto, né, para se ouvir. Então, por isso que eu peço o retorno, para eu não precisar ficar falando alto para vocês aí. Músico é assim, pregador é assim, né, Maurício? Na hora que você não está ouvindo, se ouvindo, você começa... Viu, Davi? Pode aumentar o retorno aqui para mim, por favor. Nós vamos continuar a nossa leitura expositiva a partir do versículo 10 hoje, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler do versículo 7 corrido, para a gente relembrar, tudo bem? Então vamos lá, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não... qual que está na tua Bíblia aí? Não negaste. Ela já pôs aqui, não resistiu. Olha só, na tradução, tá? E não negaste ao meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Isso nós já estudamos a semana passada. Quem não pegou, vai lá no canal do YouTube e assiste lá, tá bom? Porque tem coisas muito importantes aqui, que a gente leu. A gente viu que são promessas que Deus faz para os judeus no Antigo Testamento e que estão sendo cumpridas na igreja. E no caso, quem está sendo perseguido é a igreja pelos judeus, que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. Então isso é extremamente importante, gente. Quem não assistiu, acho que vale a pena você dar uma assistida lá, tá bom? E aí no versículo 10 em diante, nós vamos continuar a leitura e agora fazendo algumas observações como a gente tem feito. Jesus continua falando para Filadélfia: você guarda a palavra da minha perseverança. Presta atenção ao que Jesus fala. Você guarda a palavra da minha perseverança. Você lembra que Filadélfia é uma das igrejas que não tem repreensão nenhuma de Jesus, não é? A outra, qual é mesmo? Quem lembra? Será que lembra? Sim, de cabeça até eu esqueço às vezes, né? Esmirna, tá? Esmirna e Filadélfia não tiveram repreensão, né? E aqui Jesus fala o seguinte: você guarda aqui, gente, essa palavra quando aparece, eu posso até quase substituir, você obedece, é o guardar no sentido de obediência, porque obedeceu a minha ordem, pronto, tá? Você, porque não, como assim guardar, né? Guardei lá no guarda-roupa, né? Guardei a Bíblia lá, não, o que ele está falando é você obedeceu os meus mandamentos. Você guardou, você obedeceu a palavra da minha perseverança. Guarda isso aí, porque nós temos algumas coisas para falar isso. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nós já vimos que os habitantes da terra, em Apocalipse, essa palavra quando aparece, habitantes da terra, está falando dos incrédulos, porque a igreja está na terra, mas ela não é alvo disso, porque os habitantes da terra estão representando aqueles que fazem parte do governo terreno, da besta, da Babilônia, que é contra o governo de Deus que desce na Nova Jerusalém. Então existe uma oposição de estruturas governamentais opressoras da terra
contra o governo de Deus, que vem então destruir essas aberrações, né, que existem nos governos humanos, bestiais. Quando eu falo aberração, eu estou falando, por quê? Porque o governo humano e essa pessoa chamada anticristo, ela é representada como uma besta, é um animal mesmo, ele desumaniza o ser humano. O governo humano, bestial, sem Deus, ele desumaniza a sociedade, ele traz injustiças, ele traz muitas coisas que nós sofremos por causa de governos corruptos. E é isso que o Império Romano representa naquela época, que vai ser então julgado. Tudo bem? Tá? Então olha só, vamos voltar aqui na minha anotação. Minha perseverança. Agora nós vamos precisar ler alguns textos, eu vou procurar aqui, tá bom? Essa minha perseverança, quer dizer, vocês foram obedientes à palavra da minha perseverança, né? Então é uma palavra de Cristo específica. Ele não está falando somente da palavra de Deus, ele não está falando de forma generalizada, né, da palavra dele, a palavra dele mais relacionada à sua perseverança. Então vocês guardaram isso, vocês obedeceram da mesma forma que eu, vocês me copiaram, eu fui então o que seria para vocês o exemplo, e vocês seguiram essa perseverança. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Quem quiser ir abrindo, eu vou ter que abrir também agora, você pode abrir comigo em 2 Tessalonicenses 3:5. Olha só o que diz: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus. Então olha só, que Deus conduz o coração de vocês para onde? Quem está sendo conduzido para algum lugar, tá? Então que Deus conduza você para, né, que o Senhor conduza você para o amor de Deus. E para que mais? Para a perseverança de Cristo, ou constância. Tem mais traduções? Perseverança, constância? Firmeza, constância, perseverança. Então, que a igreja de Tessalonicenses fosse conduzida ao amor de Deus e à perseverança, à firmeza, à constância de Cristo, diante de Deus, daquilo que Cristo, como que Cristo obedeceu a Deus? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a fidelidade, a perseverança de Jesus em obedecer o Pai em tudo, né? Obedecer ao Pai até o ponto da sua própria vida ser derramada em obediência a Deus. E Ele está falando para a igreja deve ser levada a caminhar no amor de Deus e a caminhar na mesma perseverança e firmeza de Cristo. E é exatamente isso que Jesus está falando para Filadélfia: vocês guardaram a palavra da minha perseverança, vocês foram obedientes naquilo que eu ordenei vocês a serem perseverantes como eu. Há uma identificação sempre com Cristo. Nós vamos perceber que muitas coisas que é do Messias passam a ser da igreja. Vocês já perceberam isso? Honras que são do Messias passam a ser da igreja. Nós estamos nele, o reino que é dele passa a ser nosso também, mas a perseverança e o sofrimento que é dele passa a ser nosso também. A vida de Cristo passa a ser nossa, a cruz passa a ser nossa, a ressurreição passa a ser nossa, e a perseverança de Jesus em obedecer à vontade do Pai passa a ser nossa. Ele é o exemplo, ele passa quem ele é como uma nova humanidade, um novo Israel de Deus, para vivermos de acordo com ele, com o que ele viveu e inaugurou. Isso é importante a gente entender, tá bom? E Hebreus 12 também, pode ir lá comigo? Vamos ver se ele não mudou aqui, né? 12, versículo 2. Olha o que diz: tendo os olhos fixos, né, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, o que ele aconteceu? Jesus suportou a cruz.
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, o que ele está falando? Para que você persevere, pense no teu Senhor, que suportou a cruz. Pense no exemplo que ele deu de obediência a Deus. Jesus, então, é a nossa âncora, é o nosso exemplo de suportar as nossas dificuldades, porque ele foi o exemplo de suportar a cruz que a ele era proposta. Então isso é importantíssimo. Por isso, gente, a igreja de Filadélfia e outras igrejas debaixo de perseguição até hoje, por isso que elas mantêm-se firmes diante da perseguição, porque é o que diz Filipenses 2. O que a gente canta aqui? Cantamos domingo, não foi? Ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, se tornou servo, homem, né? Que haja em vocês a mesma atitude de se esvaziar, de morrer, de se sacrificar pelo irmão. Então, Jesus é o exemplo da vida da igreja. Jesus não teve a glória antes da cruz. Ele não teve a ressurreição antes da morte. A igreja quer glória antes da cruz. A igreja quer a eternidade, os bens, as coisas boas da vida eterna antes da cruz, antes do sofrimento, antes da perseguição, antes do martírio, e não tem outro caminho. O caminho é a cruz. Nós vamos ter a coroa da vida, a árvore da vida, tudo que ele está prometendo aqui, mas antes ele fala: vocês vão passar uns bocados ainda, aguenta firme aí. Lemos a semana passada, não foi? Que os mártires clamavam: Deus, até quando o Senhor não vai vindicar, trazer a justiça naqueles que derramaram sangue? Deus fala o quê? Paciência, guarda mais um bocadinho aí, porque tem mais alguns que precisam morrer pelo meu nome. Então nós temos que entender que a nossa vitória é perseverar, porque a nossa vitória muitas vezes não é nessa terra e no momento que estamos aqui. Óbvio, gente, que Deus nos permite experimentar coisas escatológicas. Olha, a frase ficou difícil. Deixa eu te falar. O que é escatológico? Novo céu, nova terra. O que não vai ter no novo céu, nova terra? Maldição não vai ter, problema psicológico não vai ter, enfermidade não vai ter, não vai ter tristeza, não vai ter morte. Ele tem coisas que não vão ter mais lá. O que é a antecipação? Quando ele permite a gente, sabe que aquele prato do jantar extraordinário, que é a degustação? Ele permite a gente degustar a eternidade. Como assim, pastor? Vou te explicar. Nos momentos da igreja, quando adoramos e sentimos a presença dele, é uma degustação da eternidade. Aí a gente vai para casa, a gente não fica 24 horas sentindo a presença dele depois. A gente vive pela fé e não pelos sentimentos. Mas ele deixa a gente sentir, não deixa às vezes? Ele deixa a gente degustar. De repente, ele na igreja, ele cura uma pessoa que tem uma enfermidade que não tem cura. Acontece ou não acontece? No nosso meio, Deus curar a gente assim. Acontece. Uma degustação daquilo que é na eternidade. Não vai ter mais doença. De repente, Deus deixa e cura uma pessoa de um problema psicológico terrível. E ela sai milagrosamente de uma depressão que os terapeutas, os psicólogos falam: olha, não teria nem cura isso, é um tratamento para o resto da vida. E Deus tira ela, uma degustação da eternidade. Deus nos permite como igreja experimentar flashes da eternidade, não para a gente ficar ali, mas para a gente agarrar e falar: vamos continuar para lá. Quando a gente vive em santidade, quando a gente consegue agradar a Deus, flashes da eternidade, do corpo ressuscitado, que não vai precisar mais pecar. Deus dá antecipações da eternidade. Todo o ato de Jesus ali, quando ele curou o cego, quando ele levanta o morto, por isso quando ele vai levantar Lázaro, o que ele fala?
Eu sou a ressurreição e a vida. O que ele está falando? Da eternidade. Por isso que Marta e Maria falam assim: eu sei que o Senhor, que vai ter o dia da ressurreição. O que eles entenderam? Eu entendi que Lázaro, no dia da ressurreição, vai ressuscitar. E Jesus fala: não, eu, a ressurreição, estou aqui. Eu antecipo aquele dia. E ele vai ressuscitar Lázaro. Porque ele é a antecipação da eternidade. Ele é a inauguração da vida eterna. Ele é a inauguração da nova criação, que não vai existir morte. E aonde ele toca Lázaro tem vida. E é assim que nós, então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes, aqui é o lugar de eu falar algumas coisas mais difíceis, que domingo eu não consigo. Nós somos a comunidade messiânica escatológica. É isso que a igreja é a comunidade que pertence ao Messias, que é o Cristo ressuscitado, e que vive de forma escatológica, que vive naquilo que será. Eu serei perfeito, então eu busco a perfeição porque eu serei. Eu terei um corpo que não vai mais precisar de pecado, então eu antecipo na minha vida uma vida que não quer pecar. Eu vou ter uma vida, entende, de adoração a Deus, então eu quero essa vida hoje. A nossa vida futura é a esperança de vivermos a santidade agora. Somos uma comunidade messiânica escatológica. É como se a nova criação tivesse na terra através da igreja. A gente é uma maquete da nova criação. Por isso que quando a gente briga entre nós, não perdoa um ao outro, nós damos mau testemunho para a sociedade. Porque a igreja deveria ser a família de Deus que será lá no futuro. Ela deveria falar: você quer ver como vai ser a comunidade, a família de Deus na eternidade? Vem viver com a gente. Você vai encontrar no meio de nós o quê? Ordem, autoridade, graça, bondade, perdão, misericórdia. Você vai encontrar no nosso meio. Vem viver com a gente, que você vai ver o tipo de sociedade que é a sociedade do Cristo. E isso que eu estou falando é o que deveríamos viver, e infelizmente é um baita mau testemunho que a igreja geral tem dado na sociedade, que às vezes as pessoas não querem nem ouvir o evangelho por causa disso. Jesus fala: eles vão ouvir vocês quando vocês amarem uns aos outros. O mundo vai ouvir a pregação de vocês. Então, gente, olha só o que eu estou falando, essas coisas. Filadélfia estava guardando isso. Vocês estão guardando a palavra da minha perseverança em meio à perseguição. Por isso também, volta lá no versículo 10, Apocalipse 3. Por isso também eu o guardarei, é uma promessa, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Como a gente, vocês perceberam que a gente não tem pressa, gente? Não tem pressa de acabar o livro, não é isso. Nosso objetivo é aprender. Então não fique com pressa. Tem muito, vai até quando? Cada mensagem é uma pregação que eu estou fazendo, é um ensino. Então esqueça se a gente tem que acabar, não tem. Vamos degustar o prato que a gente está recebendo nas terças-feiras. Por quê? Porque se eu passo algumas coisas rápido, eu não ensino o que eu devo ensinar para vocês. Então não faz sentido. Tá? Então não se preocupe com o tempo, acabar o livro. Nós estamos degustando versículo por versículo, capítulo por capítulo, e a gente vai ficar aí até a gente quiser, e de Jesus deixar. E vamos aprender esse livro extraordinário. Olha só, eu já falei aqui, eu não vou ler isso aqui, mas eu já falei, os que habitam sobre a terra, o que significa? É um termo que se refere aos incrédulos em Apocalipse, os inimigos de Deus, que não apenas adoram e seguem a besta lá, como perseguem os cristãos. Esses são os habitantes da terra em Apocalipse, tá? Por isso que fala lá, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, os incrédulos, aqueles que vão estar em perseguição à igreja, contra o reino de Deus. Agora vamos lá devagar, agora eu vou falar um pouco mais devagar, preste atenção agora, porque aqui tem um problema teológico, que alguns aqui que já estudaram escatologia, vai entender o que eu estou falando. Este versículo, ele é um versículo muito usado para quem estudou escatologia e é dispensacionalista e pré-tribulacionista.
É um termo difícil para quem nunca viu falar, mas tem uma linha teológica que acha que a igreja vai ser retirada da terra antes da tribulação, tá? Eu já antecipo, pensei assim, fui ensinado assim, hoje eu acho que não é assim mais. E se eu for convencido de argumentações e na minha leitura de mudar, eu vou mudar minha posição o tempo que for. Eu não tenho que ficar apegado a uma posição, sendo que a Bíblia está me convencendo de outra forma. Tá? Eu não tenho problema, porque isso não compromete minha salvação, não são doutrinas fundamentais da fé, é ponto de vista teológico. Então, eu não tenho problema nenhum em mudar minha posição em questões escatológicas nesse sentido. Já pensei como pré-tribulacionista, fui ensinado assim, lendo, agora relendo Apocalipse e outros livros, eu confesso que eu não penso mais assim. Mas para quem pensa assim, esse é um versículo que você pode se agarrar, porque ele é fundamental para o pré-tribulacionista. Então, vamos discutir isso aí agora. Da provação, tá? E tribulação, você vai ver que outra igreja também, Pérgamo, ele fala, você vai passar por tribulação. Então, a palavra tribulação não quer dizer aquela grande tribulação, tá? E tanto é que você vai ver tribulação, provação, porque tudo do grego você pode traduzir das duas formas, não tem problema nenhum. E na verdade, o maior argumento do pré-tribulacionista não é esse. É uma partícula grega que eu já vou falar para vocês. Aí quem quiser ser pré-tribulacionista, eu falo, vai estudar isso mais e vai pegar as argumentações. Eu vou dar um pouquinho dela, né? Ela não me convence hoje por causa do contexto do livro, porque eu não posso pegar um versículo e tirar uma doutrina. Eu tenho que harmonizar esse versículo com o restante do livro, e em outras questões, Mateus capítulo 24 e outros. Dentro da estrutura geral, daquilo que eu entendo hoje, não faz muito sentido o pré-tribulacionismo. Mas vamos caminhar devagar, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Este é um dos versículos mais comentados de Apocalipse, especialmente porque é a passagem individual mais importante do livro para a posição dispensacionalista. Essa posição é a posição que acredita no pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Contudo, nesse contexto, no contexto da carta, ela é uma segunda promessa à igreja de Filadélfia. Lembra que existe um receptor primário. Para quem ele está falando? Para a Filadélfia. Ele está falando que Filadélfia vai acontecer ali uma prova sobre os habitantes da terra, no mundo inteiro, e ele vai guardar os de Filadélfia, porque ele está falando, porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu vou guardar vocês no meio da tribulação. Então a mensagem inicial é para Filadélfia, não é para nós. Isso a gente precisa sempre entender. Em contrapartida, nós sabemos que Apocalipse, ela tem tipologias no sentido de apontar para cumprimentos futuros. Pode ser que Filadélfia está tipificando a igreja em meio a outra e a grande tribulação, e que Jesus vai fazer o mesmo que prometeu para ela. Tudo bem? Só que é importante ler a mensagem de Filadélfia. Filadélfia estava ouvindo, olha, Jesus, você viu, meu irmão? Vamos supor que a gente é de Filadélfia, a gente está lendo a carta. A gente vai comer depois, vai jantar junto, e a gente fala, você viu, meu irmão, Jesus falou para a gente que Ele está feliz, que nós estamos sofrendo pelo Evangelho, sendo perseverante, falou que a gente vai passar um bocado numa provação que vai vir aí, mas Ele vai livrar a gente. Essa era a conversa dos cristãos de Filadélfia, porque eles estão lendo a carta para eles, a mensagem para eles. Isso não pode perder de vista. Apocalipse é uma carta escrita para 7 igrejas da Ásia. Ponto. Só que essa carta tem elementos futuristas. E ela tem coisas que obviamente falavam dos finais dos tempos. Por isso escatológica, é uma carta escatológica. Então, nós temos que entender, essa mensagem é para Filadélfia, mas também é para a igreja dos últimos tempos.
Isso há certo consenso, tá? Tirando poucos teólogos que entendem isso de uma forma só passada, preterista, mas não são muitos. A maioria dos nossos teólogos entendem que existe um cumprimento duplo, alguns só acreditam no futuro, o dispensacionalismo vai pensar mais assim, e outros acreditam nessa duplicidade de cumprimento. Então é assim, vamos mais um pouquinho. Ela é colocada em primeiro lugar para enfatizar a perseverança dos cristãos como base para a proteção deles, certo? Então eu vou proteger vocês porque vocês estão sendo perseverantes. A promessa vem por causa de uma obediência. Está claro aí no texto? Tá, não está? Você guarda a palavra da minha perseverança. Por isso, por causa disso, eu também guardarei da hora da aprovação. Filadélfia, porque você está guardando e sendo perseverante como Cristo, eu vou guardar você na hora da aprovação. Está vinculado aí a obediência de Filadélfia, a perseverança deles, ao fato de serem guardados. Está claro ou não está claro aí no texto? Questão textual, interpretação de texto. Tá. Protegerei vocês. Por quê? Provavelmente o tradutor da sua Bíblia preferiu entender que a igreja iria passar pela aprovação e ser protegida. Então essa tradução dele já é interpretativa. Ele traduz, ele interpreta o termo, que a gente vai ver, é um terminho, gente, é uma palavrinha, né, de duas sílabas, né? Ek, só, nem sílaba, dá, acho que uma sílaba só, sei lá. Ek, essa palavrinha grega, ek, dá toda essa confusão. Porque ela pode ser traduzida de várias formas dentro do contexto. E aí agora, como eu traduzo? Deus vai tirar a igreja da aprovação, que é o que os dispensacionalistas entendem. Ou ele vai proteger a igreja em meio à aprovação, que é o que outros teólogos entendem. Entende o que eu estou falando? E por causa de uma partícula grega, o original não dá a entender. Não, você pode traduzir dos dois jeitos. Como eu preciso entender então, se eu posso traduzir dos dois jeitos? Olhando o livro inteiro. Se eu ficar só num versículo, eu posso traduzir de qualquer jeito. Mas e se eu vou para depois, para o livro inteiro? O que está acontecendo lá no restante do livro? Aí a gente vai ver, né? À luz de sua fidelidade a Cristo, os cristãos receberam dele uma promessa. Eles fielmente guardaram, obedeceram ao ensino sobre Cristo, de modo que ele agora guardará ou protegerá, certo? Então existe um debate de interpretação do tal do ek, né? A palavrinha ek que está na palavra eclesia, que é a igreja. Por isso, mal traduzido, chamados para fora, não é? Quem já ouviu eclesia, chamados para fora? Vocês me perdoem aqui a honestidade, tá? Essa é uma tradução que não faz sentido, tá? Eclesia não é chamados para fora, tá? Porque se você falasse isso para um grego da época de Jesus, ele nunca ia pensar nisso. Isso a igreja foi pegando palavra, traduzindo, né? O outro termo eclesia com ek, aqui é chamado, aqui é ek, é tirado de algum lugar para fora, e foram criando isso, tá? Mas eu já vi, conversando com, né, num curso com professores de grego, inclusive de uma escola muito respeitada, Charles Spurgeon, fala, gente, infelizmente isso é um uso muito errado da interpretação grega, não significa isso, não é isso. Tá? E o pessoal usa, né, para falar, a igreja os chamados para fora e tal, e faz as aplicações, né, cola tudo, mas não é correto se a gente fizer uma tradução do grego para hoje, tá? É assembleia, eclesia é assembleia pública, tá? Eu vou constituir a minha assembleia pública, a minha comunidade pública que reconhece e confessa os meus ensinamentos e que me representa, a minha eclesia. Tá? É isso que é a eclesia, a igreja. Vamos lá. O debate, então, eu vou ler devagar, vai prestando atenção comigo. Qual que é o debate?
se o verbo aqui, guardar ou proteger, ele implica proteger de, ele está falando, Deus está falando que ele vai proteger de, ou proteger da prova, ou ele vai remover da prova, tirar fora da prova. Esse é o debate interpretativo. Deus está falando que ele vai remover a igreja fora da prova, ou que ele vai proteger da prova. Dá para traduzir dos dois jeitos. Então, tradução não resolve isso. Você vai ver um tradutor já interpretando, você vai ver outro tradutor já interpretando, então tradução não resolve isso. Tá? Isso é uma questão teológica, não de tradução. De contexto, né? Vamos lá mais um pouquinho. Muitos estudiosos, não vou falar o nome daqui que eu anotei, associam o texto a textos do Novo Testamento, como João: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então, a palavrinha tirar do mundo tem essa mesma partícula ek. Então, eu não quero que vocês os tirem do mundo, remova, guarde no meio, guarde do maligno. Eles entendem então que isso que Jesus está falando, mas é em outro contexto, não, mas olha só, é outro contexto, mas a palavrinha é a mesma. Ele entende que ali, a provação que o maligno vai trazer, Jesus vai então guardá-los do maligno, e não remover da tribulação. Alguns entendem assim. Outra, 2 Pedro 2,9, fala de livrar da provação. Também a palavrinha ek, ali usada no original em Pedro. Obviamente, outros, gente, antes disso, um outro teólogo chamado Gundry argumenta que ek deve ser uma ênfase local, significando proteção em meio à tribulação. Óbvio, aqui eu falei todo mundo que acha que a igreja vai passar e vai ser protegida. Tem outros teólogos, Walvoord, Johnson, Winfrey, Thomas, porém, que interpretam e traduzem de outra forma, que então a igreja vai ser removida e guardada da tribulação. Pelo texto não tem como, tá? Como eu já antecipei, eu vou colocar o porquê que eu acho que não vai ser retirado da tribulação. Porque nós aprendemos que vai. Então não tem problema, se você não for convencido pelos argumentos que eu estou falando, não tem problema nenhum, estamos em paz, tudo bem? Porque não vai fazer muita diferença. A diferença é se você vai perseverar ou não. É isso que a gente tem que aprender, gente. Pega o que é fundamental. Que importa se eu vou passar ou não? Que se eu passando ou não, a ordem é perseverar até a morte. O que eu tenho que fazer? Saber se eu vou passar ou não, ou estar preparado para morrer? Então é isso. Então se vai ser antes ou depois, pouco importa. Não importa no sentido da minha atitude como cristão e a minha vida como igreja. Não faz diferença. Entende o que eu estou falando? Então não brigue por coisas secundárias. O cara quer brigar, não, vai ser antes, meu irmão. E se não for? E se for antes, qual a diferença do jeito que você vai ter que viver? E se você for chamado para ser um dos mártires? Então, a gente fica brigando por coisas que não tem necessidade. A gente não precisa brigar, a gente pode, eu acho isso por causa disso. Eu acho, pastor, eu ainda acho que é antes da tribulação, porque eu li mais um autor que me convence. Ótimo, você está estudando, você está sendo argumentado, né, trazendo argumentações racionais, sólidas, teológicas. Guarde a tua posição até você ser convencido ou não de uma posição mais adequada. É simples, gente, não precisa brigar, né? A gente não pode negociar o evangelho, a perseverança, a mensagem de Cristo, a vida cristã, a santidade, comunhão na igreja, o respeito, o amor, o perdão. Isso não pode negociar. Agora, se eu vou antes ou depois, fique em paz, não vamos brigar por causa disso não, tá? Então eu vou colocar uma argumentação, como eu já coloquei, de como que se eu acredito que vai passar.
Só para quem nunca ouviu isso, porque a gente, na nossa cultura evangélica, principalmente em Penápolis, a maioria da escatologia é: nós não vamos passar. Então, vamos ouvir o contrário, vamos ouvir o contraditório. A visão da maioria, segundo, obviamente, o comentarista que eu estou pegando, é que a expressão se refere às provas do final dos tempos, que precede o escatom. Então ele está de acordo que não é só uma tribulação para Filadélfia, que além de ser para Filadélfia, ela está falando de tribulação final. Tudo bem? Sim, mas mesmo vindo sobre todo o mundo, Jesus estava falando que ia guardar Filadélfia. Não viria somente, só que se for sobre Filadélfia, já se cumpriu. Entende o que eu estou falando? Porque Filadélfia já passou. E provavelmente teve cumprimentos em Filadélfia. É isso que eu estou falando. Existe história real de cumprimento nas 7 igrejas. E obviamente existe algumas coisas que parece que faltaram e ficaram para o final ou vão se repetir. Então eu acredito no cumprimento local em Filadélfia, e acredito na grande tribulação que vem de novo sobre todo mundo, e que a igreja do mundo inteiro, de alguma forma, nós não sabemos também se do mundo inteiro, né? Mas provavelmente sim, tá? Vamos sempre abrir, porque a gente nunca tem certeza, gente. A mensagem está sendo para Filadélfia. O texto de Apocalipse vai esclarecer algumas coisas para frente, porque ele começa a abranger o mundo inteiro em várias coisas depois. A gente vai ver isso, as taças, as trombetas, né? Então o mundo começa a ser uma ação, né, de castigos e de coisas que a gente vamos caminhar. Para Osborne, que é um grande teólogo aí do Novo Testamento, grande Osborne, uma perspectiva que interpreta como proteção em vez de livramento é mais provável. Estou trazendo essa linha agora. Ela está de acordo com as ênfases do restante do livro, especialmente em relação aos selos, trombetas e taças. Então olha só, para ele falar que não vai ser tirado da tribulação, ele vai olhar o que está acontecendo lá nos selos, lá nas trombetas e na taça. Ele faz uma leitura contextual. O que ele fala? Olha lá. Na abertura dos selos, o juízo é derramado. Vamos abrir? Abre em Apocalipse 6. A chuva está atrapalhando muito, hein? Dá para ouvir? Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Deixa eu ver se é 4 e... Tá certo aqui? Vamos ler aqui, o juízo derramado aqui. 4. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. Olha a abrangência, né? Então, vai tirar a paz da terra. Então, há um juízo derramado sobre os que estão na terra. No versículo 8, eu acho que também fala alguma coisa assim: vi então, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra também, para matar a espada, pela fome, com a mortalidade, por meio dos animais selvagens da terra. Nós vamos ver tudo isso aí depois, tá? Então existe um juízo derramado sobre a terra. Ainda em Apocalipse 6, versículo 15, vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui. Olha que interessante. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Né? Então no selo existe uma abrangência sobre a terra. O sexto selo fala que existe ali, né, um julgamento sobre os reis da terra, comandante, rico, poderoso, escravo, livre. Está todo mundo debaixo dessa ação do sexto selo. Nas trombetas, Deus ordena que os gafanhotos causem dano. Olha, agora é interessante, vamos lá no 9, capítulo 9. Olha só, olha que interessante. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Existe juízo derramado sobre a terra, e neste juízo vai ter cristão na terra, com o selo de Deus na testa, e Deus vai falar: esse juízo não vai atingir os que têm o selo, só as pessoas que não têm o selo. A marca de Deus na testa. Aí eu pergunto, vamos lá de novo, vamos mexer? Marca da besta, não é isso? Todo mundo procurando essa bendita ou maldita marca da besta. Por que a gente não procura a marca de Deus? Porque a gente vai ser livre por causa da marca de Deus. Cadê a marca de Deus? Qual que é a marca de Deus? Se a da besta é um chip na testa, e Deus vai pôr o que na sua testa? O que Deus vai pôr na nossa testa? Meu irmão, não tem marca física. Nós temos que entender que coisas que acontecem com Satanás, você sabe, todo mundo sabe o que é paródia? Paródia? Então é uma música original de um compositor. Aí você pega, vai lá um cara e faz uma paródia, uma cópia ruim, com uma letra ruim, para bagunçar, faz uma paródia, uma brincadeira. O inferno é uma paródia do céu. A marca da besta é uma paródia da marca de Deus na testa. Ela tem o profeta porque Deus tem o seu profeta. Ele tem o falso Messias porque Deus tem o Messias dele. Satanás faz uma paródia, é um xerox negativo. É uma paródia mal feita e ruim. Se é uma paródia, a marca de Deus não é física, nem a da besta, pelo amor de Deus. É uma paródia. Ele está falando assim: eu também vou marcar os meus. Deus marcou os deles, eu também marco os meus na testa. E o que nós temos que entender é isso: a marca de Deus está na testa, na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós já somos selados pelo Espírito Santo, circuncidados no coração, marcados na testa. Está todo mundo marcado. Se a tribulação vier hoje, essa trombeta não atinge a gente, porque está todo mundo aqui, acredito eu que esteja, você, marcado com a, né? Que não esteja com a marca da besta. Você percebe que lendo o Apocalipse, tem coisas que vão se esclarecendo. Por exemplo, a Babilônia é uma paródia da Nova Jerusalém. É uma briga de duas cidades, a cidade da terra, corrupta, prostituta, e a Nova Jerusalém, limpa, perfeita, santa, que desce do céu. É uma paródia. Nós temos que entender isso. E a Nova Jerusalém é o povo descendo, é as pessoas descendo, né, para Deus habitar no meio da terra e vencer a Babilônia, que são os governos humanos contrários ao Evangelho e que matam e perseguem a igreja.
os governos bestiais. Você percebe que Apocalipse vai clareando. Apocalipse é uma narrativa, gente, é uma contranarrativa do Império Romano. Enquanto o Império Romano está falando, eu sou Deus, curvem-se diante de mim, eu tenho autoridade para julgar, eu sou aquele que faz justiça, eu estabeleci a paz na terra. Tudo isso é o Império Romano que fala. Jesus vem em Apocalipse mostrando: eu sou o cavaleiro do cavalo branco, eu tenho a espada afiada na minha boca, eu vou julgar vocês, eu vou destruir o império de vocês, o governo de vocês é bestial, eu que trago a paz, não vocês. Apocalipse é uma contranarrativa da realidade, e isso é uma mensagem para todos os governos da terra, anticristãos, antideus, que se acham na posição de Deus sobre a vida dos seres humanos. Deus vai julgar cada império desse na história, gente. E a Babilônia é a representação geral desse sistema mundano que começou lá em Babel, que vai ser julgado. Então, lendo, a gente começa, poxa, estou entendendo. Então tá, o que eu estou falando? Que lá no juízo da trombeta, tem crente na terra, marcado, e que Deus fala, neles não toque. Então, para esse teólogo, ele começa a ler e fala, pera ali, tem gente ali na terra, tem cristão na terra, né? No versículo 4, outra característica também que ele fala, que é, eu não vou ler, mas você lembra da mulher, a mulher de capítulo 12 e 14, que representa a nação de Deus. Depois nós vamos ver se é Israel, a igreja, né? Então fica aquela, né? Que representa a nação de Deus. Ela, o dragão está perseguindo a mulher, não está? O que Deus faz? Protege a mulher, levando ela para o deserto. Ué, se a mulher representa a igreja, o povo de Deus, e o dragão está perseguindo, ela está na terra, e ela está sendo guardada do dragão, preservada. Outra coisa, por que eu acho que passa pela tribulação? Porque muitos símbolos de pragas aqui em Apocalipse são também analogias às pragas do Egito. É exatamente o que aconteceu no Egito. As pragas vinham sobre os egípcios, e aqueles que estavam marcados, não acontecia nada com eles. Não era assim que aconteceu no Egito? Até a última praga, põe o sangue na porta lá, que a morte vai passar e não vai pegar vocês. Então eles estavam lá no meio dos gafanhotos, das trevas, os judeus estavam lá, mas não assolava a vida deles o juízo de Deus, só os egípcios. Deus livrou o Israel em meio às pragas. Deus não tirou eles do Egito lá. Depois eles tiraram do Egito. Deus tira eles do Egito e leva para Canaã. A igreja vai ser retirada do Egito, depois de passar pelas pragas e ser levada a Canaã. Nós temos que entender que existe também tipologia lá atrás, que fala do futuro. Então essas coisas que eu estou falando me permitem mudar a minha forma de ver e acreditar, sim, a igreja vai passar por algum tipo de juízo, de algum tipo de ira, juízo aqui na terra. A única diferença aqui que eu vou também colocar para vocês, eu já vou terminar, tá? Eu vou terminar lendo eu preciso terminar aqui, essa parte pelo menos. Aguenta aí que está chovendo, dá para segurar mais um pouquinho aí. O que um autor fala, um teólogo fala? Que existe uma diferença. Isso aqui é interessante, por exemplo, não sei se o pastor Rodolfo, né, o Wander, minha mãe, já ouviram isso aqui. Isso é recente para mim também. Eu estudei aqui nesse livro e fiz um curso de escatologia com outro rapaz, que ele também tocou nisso, e ele falou que era uma linha teológica que os autores estavam trazendo recentes para o Brasil. Ela não é recente, mas no Brasil está sendo conhecida agora. Eles fazem uma distinção entre a ira de Deus e a ira do dragão. E eles vão perceber no livro de Apocalipse que tem momentos, por exemplo, quando a mulher ela é reservada da ira do dragão. O dragão está perseguindo ela lá.
né? E existem momentos que é Deus que está derramando a sua ira sobre a terra. A ira é de Deus. A hora que a igreja está sendo perseguida pelo Império Romano, é o dragão perseguindo a igreja. A ira é do dragão, não é de Deus. Por isso que Deus fala, persevere até a morte. Não sou eu que estou perseguindo vocês, é o dragão. Então existem ações de perseguição na terra e de ira, que às vezes é Deus estabelecendo juízo, e às vezes é o dragão, as bestas, né, de Apocalipse, perseguindo com ira a igreja. O que eles viram ali? Olha que interessante. Eles fizeram uma diferença. Então, por quê? Porque em todo o Novo Testamento, a perseguição é vista, gente, como o destino dos cristãos. Vocês vão ser perseguidos por minha causa. Não acho que vocês são melhores que o mestre de vocês. Vocês vão ser perseguidos. A perseguição na história da igreja, Atos, todos os cristãos que pregaram o evangelho foram perseguidos. Cristo morreu, os apóstolos, a maioria deles foram martirizados. A perseguição vem junto. Não existe promessa, não, vocês não vão ser perseguidos. Não existe essa promessa, você já leu? Pelo contrário, o que Jesus fala? Você vai ser perseguido. Seja fiel até a morte. Então, dentro desse contexto, entende-se que a tribulação no sentido de perseguição contra a igreja vai estar na terra. Aí alguns entendem que a hora que começa, e nos momentos da ira de Deus, Deus vai proteger em um momento os selados, não vai sofrer os efeitos da ira de Deus, da justiça de Deus, e vai ser tirado no meio da ira de Deus, e não vai concluir, aí só a terra, os habitantes da terra vão receber o restante da justa justiça de Deus. Não, porque não é no meio da tribulação, é no meio da justiça. Eles chamam isso de pré-ira, ou no meio da ira ali de Deus, né? Tem uma corrente de mid, mas elas são diferentes ainda, tá? Elas são diferentes, eles não fazem a mid tribulação, eles não fazem essa diferença. Só o pessoal da pré-ira que vai fazer essa diferença. Pré-ira de Deus, não é tirado na ira de Satanás, do dragão, mas a igreja não vai sofrer a ira da justiça de Deus. Então, também para você ver quanta informação vai surgindo eles lendo, né? Não sei se aceito isso como algo interessante. O que eu acho é o seguinte: todo ou um pedaço a igreja vai passar, para mim. Segundo, está claro que parte da ira de Deus, os selados não vão. Tem um texto falando isso, não vão então ser alcançados. Deus vai preservar como fez no Egito. Como isso vai acontecer? E quando a gente entra em cronologia, já não me interessa mais. Porque é onde dá os problemas. Isso vai acontecer depois disso, depois disso, depois disso, né? E a gente vai ver como é difícil, principalmente numa literatura escrita por um povo que pensava de uma forma grega e hebraica. Eles, para escrever uma coisa, escrever de novo e repetir a mesma coisa, para eles era batata. E a gente acha que existe sequência cronológica. Por exemplo, eu já estou aqui antecipando. Por exemplo, você tem as trombetas e os selos. O selo, acontece, os dispensacionalistas. Depois as trombetas, e vai acontecendo cronologicamente. Hoje uma grande parte dos estudiosos entendem que eles estão falando a mesma coisa, só que progressivamente. Existe um progresso de sentença. Então você vai ver que alguns momentos atinge a terra de um jeito, na trombeta atinge do mesmo jeito, só que com uma potência maior. É como se fosse um ciclo e uma intensificação, chamada por alguns dores de parto, que ela vai acrescentando e Deus vai julgando a terra. Existem muitos teólogos que hoje leem em termos de ciclo. Então, aí como ler? Gente, não queira achar cronologia. Ache o sentido da mensagem. Essa é a coisa mais importante de Apocalipse.
eu achar o que Apocalipse fala comigo, como eu tenho que viver para Deus, para eu não ficar discutindo coisa que não tem nada a ver, porque Apocalipse foi escrito para isso, não foi para descobrir data de nada, não foi para descobrir data, foi para falar para aquelas 7 igrejas o jeito que elas tinham que viver, e que há uma esperança, porque a nova Jerusalém vai descer do céu, e o Cristo vai reinar, e julgar as nações. Gente, essa mensagem de Apocalipse, e é isso que tem que mexer com a gente, todos os dias, e toda terça-feira aí, que a gente vai ler, tá bom? A gente encerra por hoje aqui, onde eu parei aqui para eu anotar, versículo 11 a gente continua, e a gente vai vendo, acho que agora tem menos, bom, não tem jeito, a questão do nome é muito bonito também lá na frente, não tem como ir rápido aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham até aqui entendido. Filadélfia, igreja que não tem repreensão, Jesus está elogiando as obras deles, eles eram perseguidos pela sinagoga de Satanás, Jesus fala para eles, fique tranquilo, que eu que tenho a chave do reino, não são eles, vocês são meus, vocês estão guardando a perseverança, eu vou guardar vocês em meio à perseguição, né? Então existe uma lida com Filadélfia de conforto, consolo e ânimo, persevere, não esmoreça, continua assim, vamos caminhar, e aí a gente vai vendo como que vai terminar essa mensagem em Filadélfia, tá bom? Se vocês quiserem, eu coloco lá quem está no grupo essas informações, acho que é legal, né? Essa questão do E, que aí eu ponho lá, quem quiser dar uma revisada lá. Tudo bem?